Então, né, é completamente inconcebível a gente imaginar que num país minimamente civilizado esse tipo de coisa vai acontecer. A gente está falando de uma cidade de quase 200 mil habitantes, né, que fica numa região importante do estado de São Paulo, onde se sabe que todos os meses você vai ter uma quantidade expressiva de numerário naquela cidade, né, de dinheiro nos bancos, aonde os criminosos chegam, colocam pessoas amarradas em cima do carro, colocam explosivos, né? Pela última informação que eu tive, eram cerca de 20 explosivos que foram colocados com detonadores à distância ou também com sensores de proximidade. Ou seja, nós estamos falando de uma ação que beira não, é uma ação praticamente terrorista, né, Fabiola? Isso em qualquer país do mundo seria tratado como uma ação que é terrorista, né? Além disso, a gente vê que a gente não pode dizer que é novidade, né? Que isso é uma novidade, porque isso tem acontecido, são quase 20 casos como esse, o número que eu tenho que são mais de 20 casos como esse, só no estado de São Paulo, onde esse tipo de situação ela tem acontecido, e a gente vê uma inteligência de polícia que parece que não conversa, uma polícia tem muita dificuldade de conversar uma com a outra, a gente tem uma dificuldade brutal de fazer as polícias entre os estados conversarem. Para você ter uma ideia, Fabiola, hoje é possível tirar 26 RGs diferentes no Brasil, em caso você pode tirar um RG em cada estado, ou seja, as bases de dados não se conversam, as polícias, como eu comentei antes, têm dificuldade de se conversar entre si, a gente tem um claro de efetivo, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Técnico-Científica em São Paulo, faltam policiais, a remuneração é baixíssima, né? Nós estamos tendo aqui, a Polícia de São Paulo está entre as piores remunerações do Brasil, e a gente está lidando com os casos mais complexos do Brasil, ou seja, a gente tem tudo para não dar certo, e infelizmente falta articulação, na hora que, última coisa, né, que eu esqueci de comentar, na hora que ocorre um incidente, fica uma confusão, você não tem uma integração única de comando das polícias que estão ali, mesmo podia envolver talvez guardas municipais, não para, evidentemente, para entrar no confronto, mas para estar auxiliando em coisas que são necessárias. No Brasil, infelizmente, segurança pública é tratada como bravata, e aí a gente vê o resultado, como isso que aconteceu agora em Araçatuba. A primeira coisa que a gente tende a pensar, né, professor, é assim, falta policiamento, né? Faltam policiais nas ruas. Você tocou bastante aí no ponto da inteligência. E a pergunta é bem direta: falta policiamento? Quer dizer, as cidades do interior, essas cidades pequenas, elas não estão preparadas para um ataque como esse? E aí já emendo a pergunta também, professor, em relação às promessas do próprio governo federal, né, da questão da segurança pública. O presidente Bolsonaro e muitos parlamentares ligados às polícias, né, foram eleitos com esta bandeira. O resultado não apareceu até agora, professor Alcadipani, trazendo mais segurança? Então, a gente tem esse problema. Primeiro, tem um claro de efetivo gigantesco nas polícias, é um claro de efetivo muito importante. Faltam policiais para fazer a investigação, faltam policiais para fazer o patrulhamento, faltam policiais para fazer a perícia, né? Faltam equipamentos. Se você entra em muitas companhias da polícia no interior e também, né, se você for entrar numa companhia da polícia nas periferias de São Paulo, a situação é bastante complicada, né? Eu tive um relato esses dias atrás de uma companhia onde saíam baratas no alojamento dos policiais, que eles tinham dificuldade ali de utilizar o próprio alojamento. A gente tem uma situação, então, onde se fala muito de segurança, mas se faz pouco. A questão de efetivo, de equipamento e de salário é um problema de São Paulo. Mas a articulação de uma política nacional de segurança pública que se troque informações, onde as polícias conversem umas com as outras, onde você tem um sistema único de segurança pública que estava pronto para ser implementado e não foi implementado. E tem um outro problema, Fabiola, que é muito grave que está acontecendo agora, que é a liberalização das armas de fogo. Muitas das armas de fogo que estão na mão do crime são armas de fogo que um dia foram legais. Esse tipo de você liberar fuzis, como é proposto hoje pela presidência da República, isso é literalmente um tiro do pé, porque em algum momento esses fuzis podem sim cair na mão dos criminosos. A gente teve uma operação da Polícia Civil que desmembrou uma quadrilha que comprava fuzis, né, de uma marca aí famosa brasileira e vendia para os traficantes do Rio de Janeiro tudo de forma legal. Ou seja, a gente precisa cuidar muito dessa situação e a gente não tem cuidado. E tem mais um aspecto, Fabiola: como é possível ter tanto explosivo fácil nas mãos dos criminosos? Porque o Exército Brasileiro não faz aquilo que ele deveria fazer de forma efetiva, que é o controle desses explosivos, né? Parece que a gente tem um exército que está mais preocupado em ficar fazendo parada militar
para agradar poderosos do que para fazer a sua função de controlar esses explosivos. Ou seja, Fabiola, seria estranho se desse certo, né? A gente tem uma carência de planejamento, uma carência de articulação das forças de segurança, uma carência de combate efetivo à entrada de armas no Brasil, e agora essa desregulamentação total das armas de fogo, munição com lotes muito grandes que você não consegue rastrear, uma polícia investigativa que tem sofrido muito ao longo aí dos últimos anos com relação ao descaso e descuido do governo, uma polícia militar que muitas vezes é usada para fazer marketing político, porque, vamos fazer BAEPs. Chegou lá, os criminosos colocaram explosivos na porta do BAEP e não conseguiram atuar. E vou dizer mais, Fabiola, com 20 explosivos na cidade, são só tropas muito especiais que conseguem fazer isso e tem a competência técnica, digamos, os dispositivos, não a competência, mas os dispositivos técnicos para conseguir desarmar bombas. Isso tem que vir de São Paulo. Agora, a gente não pode esperar a casa ser arrombada para começar a atuar. A gente precisa ter um trabalho efetivo de inteligência. Em Araçatuba, Fabiola, eu fiquei sabendo que em 2017 você teve um outro crime como esse, uma coisa não nesse grau, né, digamos assim, não nessa quantidade de sofisticação, mas também bastante sofisticado, e os 20 criminosos foram presos. Agora, os criminosos também são presos, eles acabam não ficando isolados como deveriam, o criminoso que sabe fazer esse tipo de situação passa para outro criminoso dentro da cadeia, ou seja, Fabiola, isso é uma crônica de uma morte anunciada, infelizmente, porque o Brasil trata segurança pública não de forma profissional. Ô, professor, dá para fazer uma análise de como a polícia atuou nesse caso de Araçatuba? Porque até o prefeito falando conosco mais cedo, ele disse que a polícia não pôde agir porque eles estavam com muitos reféns, que não pôde matar ou não pôde atacar, enfim. Já é possível saber, era o que o prefeito, de certa maneira, falou, né? Ele até deu a entender um pouco isso. Dá para fazer uma análise sobre qual foi a atuação da polícia militar lá em Araçatuba enquanto estava ocorrendo esse ataque? Então, Fabiola, por informação que eu tenho até o momento, pelo que eu pude ver, as informações ainda elas estão chegando, né? Um fato que aconteceu ainda muito recentemente, a Polícia Militar conseguiu fazer o que pôde fazer, né? Você está falando de gente com fuzil, com refém. Imagina se a polícia começa a trocar tiro ali, mata um refém, e mata um policial, acaba sendo morto. Se eles saem de uma forma não organizada e atabalhoada, explodem os explosivos. Eu soube de um caso da polícia da Espanha, onde colocaram explosivos numa ação criminosa que matou toda a guarnição da polícia. Então, eu acredito que na hora em que estoura a situação, o que a Polícia Militar poderia ter feito melhor? O que a gente poderia ter tido melhor é uma integração melhor entre as forças de segurança, onde a Polícia Civil também fosse atuar nessa contenção, onde as polícias próximas também fossem atuar na contenção, porque fica a Polícia Militar também sozinha, tendo que resolver a situação no momento em que isso acontece. Outra coisa, né, Fabiola, a prevenção com relação a isso. Sabe-se que tem dinheiro. Eu escutei num outro momento o secretário em exercício de Segurança Pública dizendo que a polícia não foi informada. Poxa vida, dia 30 de agosto, tem uma tesouraria de um banco, não sabe que vai acontecer isso, que vai chegar uma quantidade grande de numerário, e que você tem que ter guarnições ali colocadas. Agora, Fabiola, a polícia não é infinita, né? A gente não tem um número infinito de policiais, a gente tem, inclusive, uma defasagem muito grande de policiais. Então, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de uma estruturação, a gente precisa que a investigação criminal seja valorizada, porque esse tipo de caso você vai responder com investigação, evitando que esses crimes aconteçam. Então, eu acredito que a Polícia Militar, então, para ser mais sucinto, né, na sua resposta, ela fez o que ela conseguiu fazer naquele momento. Agora, é claro que falta uma organização melhor, uma atuação melhor, porque não dá para você deixar o policial na ponta da linha desesperado, porque vai ficar desesperado com esse tanto de refém, com esse tanto de fuzil, com esse tanto de explosivo, tendo que resolver a coisa aos 45 do segundo tempo, depois que a coisa estourou. A gente precisa ter uma inteligência para evitar que isso aconteça. E para quando acontecer, ter os meios necessários para debelar uma ação como essa. E a gente, infelizmente, não tem visto isso. Essas blindagens, né? Fala-se muito de blindagem de viatura, que a gente escutou agora falar. É muito marketing, Fabiola, é muita dos BAEPs. Quer dizer, será que os BAEPs são mesmo necessários? Será que as forças táticas que não tinham poderiam ter, né, guarnições menores em todos os batalhões espalhados nas companhias e que tivessem com efetivo? Para que juntar tanto efetivo assim? O problema, eu acho assim, a Polícia Militar ela fez o que ela conseguiu fazer. A questão é o que os políticos definem como estratégia e o que eles definem como a forma de atuar com relação a, estrategicamente falando, de articulação de medidas. E, infelizmente, ainda a política deixa muito a desejar nesse tipo de situação.